meu filho, no santo lugar. Eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz morri em seu lugar. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Pai do Senhor. Já faz umas 2 semanas que ele está pedindo oportunidade. Se não dá oportunidade, a gente apanha lá em casa. Meus irmãos, que Deus abençoe todos vocês nesta noite. Os irmãos que estão aqui, eu quero convidá-los para que nós abrimos a nossa Bíblia em Salmos capítulo 23. Salmos capítulo 23. Salmos capítulo 23, nós vamos ler, eu vou ler só o versículo primeiro, porque nós vamos falar sobre os Salmos inteiro, os Salmos de número 23 e os 6 versos, vamos tentar, e eu vou só ler só o primeiro só, tá bom? Que Deus abençoe todos os irmãos, todas as irmãs, os obreiros que aqui estão, em nome do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, aqueles que estão ausentes, porque estão trabalhando, os irmãos que estão pela internet também, que Deus abençoe todos vocês. Quem achou, diga amém. Diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos por bondade, nós vamos orar nesta noite. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te louvamos nesta noite, Senhor, por poder estarmos aqui na sua presença, para aprender a sua palavra nesta noite, Senhor. Fala conosco de uma forma toda especial, Senhor, fala com a sua igreja, Senhor, poderosamente, Senhor. Nós que aqui estamos para glorificar o seu nome, Espírito Santo. Fala, Senhor, porque queremos ouvir a sua voz nesta noite. Amém? Pode se assentar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus em Cristo continue abençoando toda a igreja. Meus amados irmãos, eu estava meditando ainda semana passada nestes salmos, e antes que tinha chegado as caixas aqui, no dia que nós estávamos instalando,
E eu percebendo que não ia dar tempo, eu pedi para o pastor setorial estar pregando aqui, ensinando os irmãos na outra quinta-feira passada. Mas nós já estávamos meditando nessa palavra, esse salmo, que é um salmo bastante conhecidíssimo, não é verdade? Quantos de nós que já não teve um quadro, né, irmão, com Salmos 23 na parede, não é verdade? Quantos de nós também, nesse salmo, que é o Roxinol, Salmo do Pastor, quantos de nós já não vimos ali na traseira do carro, do caminhão, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Muitas das vezes, a Sabrina falando, né? Eu já fiz isso, a minha mãe tem um costume de fazer também. Nós iniciamos uma oração e aí começamos a falar: Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verde espaço. Lembra disso? Muitas pessoas, né, irmã Renilda, fazia isso, ou senão o Salmo 91. Mas o Salmos 23 é um salmo bastante conhecido. E hoje eu quero trazer um pouco da parte revelativa e também histórica do Salmos 23, que ele é muito importante. O Salmo de número 23 foi escrito por Davi. Salmos 23 é um salmo escrito por Davi. E quando Davi, ele canta esse louvor, que todos os salmos são cânticos. Então, salmos não tem capítulo, também não tem versículos, são versos. Então, quando Davi está cantando esse salmo, eu quero só que o irmão antes dá um pouquinho só de retorno aqui para mim. Quando Davi está cantando esse salmo, Davi está se colocando na analogia bíblica no lugar de ovelha. Porque todos nós sabemos aqui que Davi antes de Davi ser rei, Davi era pastor, ou glória. Mas aqui no Salmos de número 23, bem provavelmente que ele esteja com a sua harpa, irmão Wesley, e ele está dedilhando. Então no verso, olha aí, no verso primeiro, se você quiser abrir a sua Bíblia para acompanhar, o pastor vai fazer frase por frase, nesta noite, vai tentar. Diz assim, o salmista cantando para Deus, na analogia bíblica, o salmista Davi se põe no lugar de ovelha e posiciona Deus como pastor de Israel. Aí ele inicia cantando: o Senhor é o meu pastor. Aí quando Davi está falando essa expressão, está cantando essa expressão, no hebraico, essa palavra, o Senhor é o meu pastor, quer dizer assim: se o Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta. Glória a Deus. Mas no hebraico ainda diz assim: se o Senhor é o meu pastor, tudo que o meu pastor me der será suficientemente para que eu receba. Aleluia, quem entendeu diga amém. Era isso que Davi estava cantando no hebraico: Senhor é o meu pastor e nada, ou melhor, de nada no hebraico, de nada eu terei falta, porque todas as minhas necessidades será suprida pelo meu pastor. Quem entendeu diga amém. Então nessa analogia, Deus ele torna-se o pastor e Davi torna aqui ovelha. E toda a propriedade desses salmos é fantástica, porque Davi, ele era pastor de poucas ovelhas. Quando Samuel foi chamar Davi, Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai, lá no campo. E a Bíblia diz que Deus o chama para o ministério, para o reinado, para ser rei de Israel. Ele que estava cuidando de poucas ovelhas. Então Davi sabia a responsabilidade de um pastor. E quando Davi está dizendo, irmã Sabina, se o Senhor é o meu pastor, ele está dizendo pelo menos aqui 5 coisas. Eu quero que você acompanhe comigo. Se o Senhor é o meu pastor, o pastor me alimenta. Se o Senhor é o meu pastor, o pastor reúne as suas ovelhas. Se o Senhor é o meu pastor me guia. Se o Senhor é o meu pastor me defende. Se o Senhor é o meu pastor, o bom pastor dá vida pela sua ovelha. Quem entendeu, diga amém. Então vamos lá comigo, diga assim: o pastor alimenta. Vai lá, o pastor reúne. Pastor guia, defende, protege, dá vida. Glória a Deus, aleluia. Esse é o ofício pastoral do pastor, não é verdade? É bem diferente o pastor para o pregador. A mensagem pastoral é diferente da mensagem de um evangelista.
Porque a mensagem do pastor é de exortação, edificação, correção, entendeu? De cura, de proteção, de alerta, de alimentação. Já a mensagem mensagem evangelística do pregador é totalmente sobre avivamento. Qualquer coisa ele está, levanta a mão, dê glória a Deus, não é? É mensagem avivalística. Mas a mensagem do pastor, ela é exortativa, de correção, de proteção. Cuidado, ovelhinha, como diz a irmã lá, não vai para lá não, ovelhinha, não anda por esse caminho não. Mensagem de pastor, não é verdade? Então, se o pastor, ele é pastor da ovelha, aqui Deus é o pastor, Davi estava dizendo: se eu tiver fome, o Senhor é o meu pão. Oh, glória a Deus. Se eu estiver longe das ovelhas ou do aprisco, o Senhor com o seu cajado me traz para perto das demais ovelhas. Olha só, se eu estiver, aleluia, andando pelo caminho, o Senhor estará me guiando. Ou seja, o Senhor estará me defendendo e Ele provavelmente também dará sua vida por mim. Quem entendeu, diga amém. Só que as ovelhas, por outro lado, para que todos esses 5 elementos que o pastor falou aconteçam, as ovelhas têm o seu comportamento, sim ou não? No capítulo de número 10 de João, a Bíblia Sagrada vai dizer que as ovelhas, ela ouve o seu pastor. Também o pastor registrou que as ovelhas seguem o seu pastor. Terceiro, as ovelhas conhecem o seu pastor. As ovelhas confiam também em seu pastor, sim ou não? Glória a Deus, está vendo? Então por isso que Davi tem prioridade para cantar esse salmo, para falar esse salmo, dizendo: o Senhor é o meu pastor. E a segunda frase diz: e nada me faltará. Mas para que nada falte na vida da ovelha, ou para que nada falte na vida de Davi, ou para que tudo Davi pudesse estar recebendo da parte de Deus, ele precisava ser guiado pelo pastor. Ele precisava ouvir o seu pastor, ele precisava conhecer o seu pastor, ele precisava confiar no seu pastor e estar obedecendo o seu mandado. Quem crê na Bíblia, diga glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 10. João, capítulo de número 10, para a glória de Deus. E eu quero só que você veja com os versos, não é para você ler. Olha só o que o pastor está dizendo: não tem como o Senhor ser o meu pastor, me alimentar. Não tem como o Senhor ser o meu pastor, me reunir com as demais ovelhas. Não tem como o pastor me guiar. Não tem como o pastor me defender. Olha só, se eu não ouço, se eu não sigo, se eu não conheço e se eu não confio no pastor. Capítulo 10 de João, versículo 3. Se o Senhor é o seu pastor, versículo 3 diz assim, o pastor, elas ouvem a sua voz. Quando chegava no aprisco, por exemplo, ali no aprisco, o porteiro abria a porta, o pastor chamava a sua ovelha, por exemplo, vou usar você, ovelha Moisés, aí saía a ovelha Moisés lá de dentro, bé, bé, mais ou menos assim, bé. É verdade, ela ouvia a voz do pastor, ovelha, irmão, Zé Antônio, eu ia falar Azusa, mas vamos falar mais bonito, né? Zé Antônio, aí saía, bé, ou seja, ouvia o pastor. Ela não só ouvia, irmão Claudemir, o pastor, como está aí no texto, versículo 3, no versículo 4, ela seguia o pastor. Quem está entendendo, diga amém. Então a ovelha, ela segue o pastor. Então o versículo primeiro, que nós só lemos o versículo primeiro, ele é o versículo de todo o salmo. Os demais versos, melhor dizendo, os versos de 2, 3, 4, 5 e 6, não terão cumprimento, se nós não tivermos enquadrado no primeiro. Quem entendeu, diga amém. Não tem como eu deitar em pastos verdejantes, se eu não ouvir o meu pastor. Não tem como eu ser alimentado pelo meu pastor, se ele não me guiar, se eu não permitir que ele me guia. Quem está entendendo? Glória a Jesus. Então, quando nós somos ovelhas, no âmbito de Davi, nós somos ovelha, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus.
Aleluia, glória a Deus. Quem é o nosso guia? O Espírito Santo de Deus. Quem é o nosso pastor? Jesus é o bom pastor. E a Bíblia diz que Jesus dá, o Senhor Jesus deu a sua vida para que hoje nós pudéssemos estar aqui adorando o seu nome na beleza da tua santidade. É ou não é verdade? Você pode dar um glória a Deus? Nós estamos aqui nesta noite porque Ele é pastor. Nós estamos aqui nesta noite porque, como diz o irmão na oração aqui, o pastor Zé Luiz, o laço se cortou. Não é verdade? Nós escapamos. Bendito seja o nome do Senhor que não nos deu por presa. Antes o Senhor nos livrou. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Por isso que Davi está dizendo: o Senhor é o meu pastor. E aí eu quero fazer a pergunta do tema dessa mensagem, desse ensinamento. O Senhor é o seu pastor? Olha que legal, que forte. O Senhor é o seu pastor? Por quê, pastor Anderson? Porque para muitas pessoas o Senhor não é pastor. Para muitas pessoas, Deus, eu estou falando de Deus, nem é do pastor Anderson, de Deus mesmo. Para muitas pessoas, Deus não é o pastor. Por quê? Porque as pessoas não ouvem, as pessoas não seguem, as pessoas não conhecem, as pessoas não confiam. Aí dificilmente elas serão alimentadas, guiadas, defendidas, protegidas. Por quê? Porque as ovelhas querem andar sozinha. Mas quando a ovelha está seguindo o pastor, ele a alimenta, Ele a guia, Ele defende dos lobos, dos ursos, dos leões, Ele as protege para a glória do seu santo e poderoso nome. Se você é uma ovelha, aleluia, levante as mãos para o céu. Jesus está guiando você, alimentando você, protegendo você. Como disse o salmista: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Eita, glória de Deus. É isso que Davi está dizendo nos Salmos de verso 1. Senhor é o meu pastor, e de nada eu terei falta. Ele está dizendo assim, ó, tudo o que Deus me der. Mateus capítulo 6, versículo 33, 34. Tudo que Deus me der será o suficiente, irmã Cleonice. Se o Senhor é o meu pastor, eu não preciso das melhores bênçãos. Eu preciso de ser suprido por aquilo que Ele já reservou para mim. Eu preciso ser alcançado por aquilo que Deus já preparou por mim. Porque se o Senhor é o meu pastor, quem já viu isso? Eu não vou reclamar daquilo que eu estou recebendo. Aleluia. Você pode dar glória a Deus? Vou explicar para você. Existem pessoas que às vezes não, eu queria esse não, queria um pouquinho maior, não é verdade? Mas é presente, irmão. Se é presente, é algo que foi preparado para você, é algo que foi com carinho preparado para a sua vida. Assim Deus faz para mim. Deus não vai dar para o pastor Anderson, por exemplo, o que eu quero. Deus vai dar para mim aquilo que eu preciso. Deus não vai dar para você o que você está querendo. Deus vai dar para você o que você está precisando. Se é alimento, Ele vai dar alimento. Se é água, Ele vai dar água. Se é graça, Ele vai dar graça. Se é livramento, Ele vai dar livramento. Porque Ele é o Senhor, Ele é o teu pastor. Oh glória, quem pode dizer amém? Quem entendeu, diga glória a Deus. Então pastor, olha só, é aquele que apacentava o rebanho. E na Judeia, na época de Davi, do lado ocidental, ou na Galileia, nos lugares onde tudo era mais inundado, frutífero, era totalmente diferente. Trazendo para o lado de Davi, do lado da Judeia, a Bíblia vai dizer que Davi conduzia suas ovelhas para os pastos melhores, porque o pastor, ele tem essa preocupação. O pastor não vai permitir, e também não vai querer, que as ovelhas sejam levadas para qualquer tipo de pastos. Ele está preocupado com a saúde da ovelha, com a ovelha saudável. Para o nosso âmbito espiritual, o pastor Jesus Cristo está preocupado com a saúde espiritual da igreja. O pastor não vai permitir que a sua ovelha esteja fraca. O pastor precisa levar a ovelha para o lugar verdejante. Aí no verso 2, acompanha comigo, diz assim: deitar me faz em verdes pastos. Quando o pastor, ele gosta de você, quando o pastor se importa com você, e quando nós como ovelha, como crente ovelha, permitimos que Deus seja o nosso pastor, que Jesus seja o nosso pastor, e confiamos plenamente nele, Ele nos conduzirá para os lugares melhores e mais maravilhoso que você imagina.
Ele não vai te conduzir para a sequidão, Ele não vai te levar para os desertos, Ele vai cuidar de você. Ele se preocupa, depois que você deitar em verdes pasto, aqui já está dizendo que no lugar onde você vai deitar, ou que você vai descansar, ou seja, você já está cheio, porque quando dava 6 horas da manhã, o aprisco era aberto, os pastores pegavam as suas ovelhas, as chamavam e a levavam para o pasto, e elas iam pastar. Quem já teve um animal como eu, por exemplo, um pangaré, quando chegava 6 horas da manhã, eu levantava, amarrava um cabreço, pegava o pangaré e ficava o dia inteiro com um pedacinho de galha na boca, mascando, e o pangaré pastando ali no negócio. É coisa de roça, não é verdade? Quem já teve sabe. Aí leva o pangaré na mata, não é verdade? No campo melhor. Pangaré é um cavalo, para quem não sabe, tá bom? Aí levava o cavalo lá, irmã Renilda, e ficava debaixo da árvore, e o pangaré comendo, e eu querendo ver a barriga do pangaré crescendo. É coisa de fazendeiro, né? Mas eu era só um menininho com um pangaré. E aí estava ali. Agora eu fiquei imaginando o pastor. Pastor é a mesma coisa, das 6 da manhã até as 10 da manhã, o pastor só está observando. 100 ovelhas, 50 ovelhas, 8 ovelhas, igual Davi. Está ali apacentando. Quando chega 10 horas, as ovelhas já estão fortes. Elas comeram todo o capim macio do pasto, a barriguinha está cheia. Aí o que acontece? Elas não vão para as águas para beber água, não, é necessário que faça uma digestão. Aí o pastor conduz ela, irmão, aleluia, para os pastos verdejantes e fala: agora não é hora de beber água, agora não é hora também de se alimentar, agora é hora de descansar, aleluia. Deitar-me faz em verdes pastos. O pastor faz elas deitar no pasto para que o alimento que elas comeu possa ser digerido e elas possam runir, aleluia. Depois que elas fazem digestão, aí depois o pastor vai levar ela nas águas tranquilas, mas antes é necessário um descanso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, Ele me faz descansar em pastos verdejantes. Levante a tua mão que eu quero profetizar algo para você. O seu pastor não vai te levar para o matadouro, seu pastor não vai te levar para pior. O seu pastor está aqui sendo direcionado por Deus para que você seja abençoado, guiado, alimentado, protegido, defendido, aleluia, abençoado por Deus. E Ele vai te levar para os pastos verdejantes dizendo: descansa, porque agora você já recebeu o melhor de Deus. Descansa, porque agora você já tomou posse da bênção de Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Quem pode dar glória a Deus? Era isso que Davi estava dizendo. Ele leva as suas ovelhas, depois que se alimentou, para o descanso. E depois no verso de número 2 ainda, e depois que elas descansam nos pastos verdejantes, ele guia elas para as águas tranquilas. E tem uma coisa que a ovelha tem medo, é de água, correnteza. Porque as ovelhas têm muito lã, elas têm muita lã. E a lã nas correntezas, com certeza encharca, e ela se afunda. Mas o pastor, ele tem cuidado de vós. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então ele pega, depois que elas fez a digestão, depois que ela se ruinou, né, digeriu o alimento vem assim perto da boca novamente, aquele alimento que ela comeu, né, fazer digestão, e ela começa a mascar. Ruinar, que significa mascar de novo o alimento. Então ela masca, né? Depois que ela mascou, digeriu tudo certinho, ela está pronta para beber água. Aí você percebe que há uma disciplina. Oh, glória a Deus. Está com a barriga cheia agora, toma ali água. Não. Está com a barriga cheia agora, mais um pouco de ração. Não. Você já está cheio, toma mais um pouco. Não. O pastor ama tanta ovelha que tem cuidado, diz assim: você não pode passar mal, não pode dar uma convulsão em você, não pode dar uma digestão em você. Eu tenho tanto cuidado por você, que você só vai beber água quando você estiver pronta para beber água. Não vou aplicar. Quem quer receber de Deus? Você só vai tomar água, você só vai receber aquela bênção quando você estiver preparado para receber a bênção. Ei, levante a sua mão, deixa eu dizer algo para você. Você não está sendo privado pelo pastor, você está sendo guardado, preparado, protegido, para que quando chegar o momento certo dele, ele vai te dar água para beber. Oh, glória a Deus. É assim que o pastor faz. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tudo aquilo que você tem falta,
tudo aquilo que eu tenho falta. É o pastor que trabalha na nossa vida, no âmbito pastor físico, pastor local de uma igreja, ou pastor Jesus Cristo. Se você precisa de uma coisa, Deus vai trabalhar com calma, projeção na tua vida, para que você não perca a bênção. Como eu falei para vocês, se tem uma coisa que as ovelhas tinham medo, era das correntezas, porque elas poderiam afundar. Existem pessoas que não estão preparadas ainda para entrar perto do riacho. Então o pastor vai perto, procurando o lugar certo, para que as ovelhas bebam a água. Está vendo isso? O cuidado do pastor não é assim colocar a pessoa em qualquer lugar e falar, vai ovelhinha. Não, a Bíblia diz que o pastor vai na frente e as ovelhas o seguem. Glória a Deus, amém ou não amém? Aí deixa eu perguntar para você, quem é que você está seguindo? Quem é que você está ouvindo? A quem você tem dado ouvido? Ainda existe crente que dá ouvido à voz do pastor, e o pastor vai continuar, aleluia, sendo usado por Deus, e ele vai continuar cuidando de você. Aleluia, era isso que o pastor fazia, ele cuidava. Aí depois que elas ruinavam, estavam prontas para beber água, no verso 2, aí acompanha comigo, ele guiava, olha a palavra comigo aí, vê o verbo, guiar, ele guiava, era ele que guiava as ovelhas nas águas tranquilas. Olha para quem está perto de você e diz assim, ó, não vá sozinha, não vai sozinho, diga assim, ó, vai atrás do pastor, segue o pastor, ele sabe para onde vai levar a igreja. Oh glória a Deus, eu estou sentindo a presença de Deus. Ele guiava nas águas tranquilas, porque as ovelhas eram pesadas, elas poderiam se afundar, as ovelhas cheias de lã, poderiam se afundar, as ovelhas também tinham pouca visão, de 8 a 10 metros, elas enxergavam, ela poderia, Priscila, se afundar numa correnteza, pronto, morrer, mas o pastor fazia o papel protetor, ele levava a ovelha para o local certo, conduzia a ovelha para o riacho, para a lagoa, para o rio certo, e conduzia aquelas ovelhas para que elas repousassem ali. Ela, além de deitar, beber a água, a Bíblia no verso 3 vai nascendo, ele refrigera a minha alma. Aleluia. Você percebe que é um processo, Moisés, viu, irmão Valdir? É um processo, ele é o teu pastor, não é verdade? Nada te faltará, ele faz você deitar em pastos verdejantes, ele leva você, te conduz, te guia às águas tranquilas. Aí no verso 3 diz, é ele quem refrigera a minha alma. Oh, maravilha, glória a Deus. É ele quem refrigera a minha alma e guia-me pela vereda da justiça, pelo caminho certo de retidão. Hoje o pastor Jesus Cristo está aqui nesta noite e ele está dizendo, ovelha, não tenha medo, porque eu estou contigo, eu estou contigo, eu sou contigo, eu estou te guiando. Como é bom, meus irmãos, ser guiados por Deus, como é bom ser orientados por Deus, como é bom ser alimentados por Deus. Como eu falei no começo, quando nós permitimos que nós somos pastoreados, quando nós obedecemos a nossa liderança, olha para o pastor, se responsabiliza conosco. Eles não vai permitir que o urso te pega, não vai permitir que o leão te traga, não vai permitir que o chacal, que os lobos te pegam. Por quê? Porque ele tem amor, tem cuidado de vós. Ele não vai permitir, aleluia. Trazendo para o âmbito espiritual, Deus está dizendo, eu sou o teu pastor, você não terá falta de nada. Ainda que você esteja andando pelo vale da sombra da morte, eu estou contigo, eu renovo a tua força, eu curo essa enfermidade, eu abro essa porta, eu faço uma obra na tua família, na tua casa, eu tenho cuidado de vós. Oh glória a Deus, quem pode dar glória a Deus, aleluia. É isso que o pastor faz. Aí no versículo 3, acompanha comigo aí. Ele refrigera a minha alma. Ele refrigera a minha alma. Ele também, olha o versículo 3, ele me guia. Olha o guia de novo, irmão. Olha o guia de novo. Olha que terceiro, olha que legal.
Vê esse verbo aí comigo. Diga assim: levar, guiar. Levar, guiar. Está vendo? Há pessoas que são levadas para todos os tipos de doutrina. Ó, você viu o que o pastor está fazendo? Sendo levado por fofoca. Ó, você viu o que o obreiro lá está fazendo? São levados por disse-me-disse. Mas ovelhas, olha aqui, é levada pelo pastor. Aí o pastor vai dizendo assim, ó, não dê ouvido, ovelhinha. Não para no caminho, ovelhinha. Continua seguindo, continua marchando, continua andando. Glória a Deus ou não glória a Deus? Aleluia. Porque o diabo sabe, olha aqui, o diabo sabe que Deus tem uma bênção para a tua família, que Deus tem uma bênção para este aprisco, que Deus tem uma bênção para esse rebanho, e ele vai fazer de tudo, vai querer bagunçar a cabeça da ovelhinha, vai querer sentar como uma mosca, mas aqui tem óleo de Deus para a nossa cabeça, para o nosso ouvido. Nada vai conseguir tirar os planos e os projetos de Deus de dentro do nosso coração. Quem entende isso pode dizer glória a Deus. Então percebe de novo que ele guia, ele leva. Muitas das vezes o pastor da Judéia, Adão, ele tinha auxiliar, como o meu amigo aqui, auxiliar, evangelista Valmir. Os pastores tinham um ou dois até auxiliar. Por quê? O pastor vai na frente. Olha para mim aqui, Wesley. O Wesley é líder da mocidade, vai ficar legal. Ele vai na frente, o líder, e o auxiliar vai do lado ou vai atrás. Porque não adianta nada o pastor ir na frente, o rebanho vir atrás, e as costas está desprovida. Mas quando tem um auxiliar, ele também vem com uma vara. E se o inimigo avançar, ele manda a vara no inimigo. Quem pode dizer glória a Deus? Está vendo? É assim. O que é isso, pastor? Isso é o estudo de hoje. O pastor auxiliar, ele auxilia, não o rebanho, ele auxilia o pastor. Porque as ovelhas seguem quem? O pastor. Vamos colocar aqui, o pastor antes. E o pastor Valmir? Ele mata os inimigos que querem arrebatar as ovelhas. Quem entendeu, diga glória a Deus. Ele guarda a retaguarda, a lateral. Ele protege os lados, protege a retaguarda, dizendo, vai aí na frente, pastor, a ovelhinha está seguindo, e eu vou aqui, porque se o inimigo se levantar, a tua vara, aleluia, e o seu cajado me consola. Oh, glória a Deus. Amém ou não amém, meus irmãos? Amém ou não amém? Vamos lá, refrigera minha alma. Ele que me restaura. Quando a alma está refrigerada, olha aqui, ó, além das águas tranquilas, a palavra de Deus nos renova. Refrigério, olha o que significa refrigério: renovo, avivamento da alma, refazer. Amém ou não amém? Então o que o pastor faz? Ele renova as nossas forças. Então quer dizer que além de provisão, alimento, Bíblia, palavra, ele também tem água que simboliza a palavra e renova e traz um avivamento. Romanos capítulo 12 diz assim: não se conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Amém ou não amém? 2 Coríntios capítulo 4 versículo 16, não vou pedir para você abrir a Bíblia não. O nosso homem interior se renova de dia em dia. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, tudo se passou, tudo que era velho se passou, e agora, pastor? Todas as coisas se fez nova. Renovo, é o refrigério. Colossenses capítulo 3, versículo 10, vos revestir do novo homem, o homem velho, a ovelha velha, com aquela lã suja, porque tem uma coisa que a ovelha não gosta, é de tomar banho. As ovelhas daqui do pastor Davi, peraí, deixa eu explicar. As ovelhas do pastor Davi aqui não gostam de tomar banho. Aí o que acontece? Elas, já viu o gato? O gato toma banho, ele se lambe. Sim ou não? Sim ou não? As ovelhas não se lambem. As ovelhas precisam do pastor para passar a maquininha e limpar a sua lã. É ou não é? Você conhece a ovelha? A ovelha precisa de alguém para limpar, irmão Lourenço. Elas não conseguem se limpar. E quem faz esse processo da renovação na ovelha? Deixa eu te limpar isso aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui para você, ó. Isso aqui não está combinando com a sua lã. Deixa eu fazer a mãozinha aqui, colocar tudo certinho no lugar para você ficar nova, renovada, alimentada, abençoada. Quem está entendendo? Glória a Deus. E aquela lã fica branquinha, limpinha, não é verdade? Nem parece aquela ovelhinha que pulou lá naquele negócio tudo cheio de lama, sujou tudo, não é verdade? O inimigo quer tacar as lama na sua lã. Aí vem Jesus com a palavra e um pastor vai lá, te leva para o riacho. Você pega, recebe um banho, Jesus te limpa e diz: eu quero você bonita, ovelhinha, cheirosa, ovelhinha, cheia de graça e renovada.
Apocalipse, capítulo de número 21, versículo 5. Aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Eita glória, até parece que aqui o refrigério, Davi está dizendo, Jesus trabalha com renovo. E as coisas velhas não servem. Diz assim, coisa velha não dá para restituir. Meu Deus. Não é restituir não, restituir. Vai, tira a máscara aí. Reutilizar. Professor, é pronto. Quem pode, só pagar a faculdade da mulher, não é verdade? Reutilizar, tem o U. Não dá para reutilizar aquela massa que endureceu, irmão Lourenço? Não dá, tem que fazer uma nova. Aí Jesus, lá no céu, sentado no alto sobre o trono, diz: eis que faço todas as coisas nova. Aleluia, levante a mão, você é uma ovelhinha nova de Jesus. Se eu fosse você, eu estava dando um glória a Deus, aleluia, nesta noite. Com Jesus tudo se torna novo, porque Ele guia para as coisas novas, Ele nos leva para as coisas novas, Ele traz palavra, Ele nos guia na palavra, Ele nos guia no amor, nos guia no caminho, nos guia na santidade. Olha o que o pastor faz, o pastor nos guia na palavra, o pastor nos guia com amor, o pastor nos guia nos caminhos, porque Provérbios de Salomão disse assim: há caminhos que para o homem parece ser perfeito, mas o fim dele é caminho de morte. Mas o pastor não diz: vamos aqui, ovelhinha, porque eu estou na frente, aleluia. Se vir um inimigo, eu não vou deixar ele tragar. Quem conhece Davi, diga amém, aleluia. Davi, quando o inimigo queria atacar as suas ovelhas, ele estava pronto para jogar o inimigo por terra, para defender as suas ovelhas. E o pastor, o líder, ele precisa estar pronto para ser defensor, protetor, alimentar e dizer: vamos mais um pouco adiante, porque o pastor do pastor, Jesus Cristo, está conosco, e Ele dá vida para nossas ovelhas. Eita glória, glória a Jesus. Você crê que o pastor dá vida pelas suas ovelhas? Glória a Jesus, Ele dá vida pelas ovelhas. Aí no verso 4, Davi está dizendo: e ainda que eu andasse, aqui começa o negócio, ainda que eu andasse por onde? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não mal algum, segurei, não temeria. Então, na Judéia, olha aqui, pastor, do lado ocidental até o Mar Morto, havia, segundo os historiadores, uma trilha. E essa trilha chamava uma estrada que chamava Vale da Sombra da Morte. Era um lugar de escuridão. Então o pastor saía, olha aqui, pastor, saía com o rebanho na frente, o pastor, as ovelhinhas seguindo, David. E olha aqui, pastor, olha, pastor. Aí aqui embaixo havia os desfiladeiros, havia as ribanceiras lá embaixo, o vale. Então o pastor e o pastor auxiliar e o outro pastor, bem provavelmente uns 3 pastores, só que em Davi não comenta nenhum que Davi tinha auxiliar para ele, também era poucas ovelhas, como a Sabrina disse para mim hoje à tarde. Ele está passando pelo vale. Então, o pastor passa pelo vale, irmã Solange, com muito cuidado, porque o vale é escuro, e já fala, vale da sombra, vale escuro, vale da morte. Por quê, irmã Renilda? Porque ali já tinha morrido muitas pessoas, nas rochas daquelas montanhas, da trilha, do vale da sombra da morte, os animais ficavam escondidos, irmã Margarete, nas rochas, para devorar as ovelhas, ou para atacar o próprio pastor. Então imagina o cuidado que um pastor tinha, imagina o cuidado que o pastor precisa ter, imagina o cuidado que a ovelha precisa ter. Por isso que essa responsabilidade ela precisa ser tão grande, a ponto de nós não cochear em 2 pensamentos, que nós precisamos saber de que time nós fazemos parte, de que lado nós estamos, a quem estamos seguindo. Por quê? Porque a qualquer momento nós podemos deslizar. Mas ainda, o homem disse assim, Davi, nesse salmo cantando, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ele está dizendo assim, eu não temerei, eu não terei medo,
Por quê? Porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Quando eu vou cair, o cajado do pastor passa, ele me traz de volta para o caminho, e o nome do Senhor é glorificado na minha vida. Eu não temerei. Levante a mão para dar glória a Deus. Não precisa ter medo, aleluia. Talvez você está aqui hoje dizendo: pastor, eu estou passando por um vale de enfermidade, eu estou passando por um vale de provação, eu estou passando por um vale de dificuldade. Mas eu quero dizer uma coisa: você não está passando sozinha, você não está passando sozinho. Há um Deus que te chamou, que te escolheu, que te remiu, que te santificou, e Ele está passando com você. Ele está dizendo: nada vai te acontecer, eu estou contigo. Quem pode dar glória a Deus? Aleluia. Então o pastor diz assim, ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, Davi está dizendo confiança, diga confiança. Ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, vamos de novo, Davi está dizendo eu confio. Davi está dizendo, ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, o Senhor é o meu protetor. Ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo, eu tenho seguro. Aleluia. Então você não está nessa luta sozinha, você não está nesse vale sozinho, obreiro, você não está enfrentando essa dificuldade sozinha. O Senhor que te chamou, que te escolheu, que te remiu, que te santificou, está contigo, anda contigo, caminha contigo, te alimenta, te protege. Ora macheia, aleluia. E o pastor tinha alguns instrumentos, eu quero falar, diga comigo, vara. Vai lá, vara. Se vocês não falar, por que vocês querem que eu continue? O pastor tinha vara. Não vai falar, né? E aí, Leandro? O Senhor, vai lá, não temerei mal algum. Você está mexendo no som aí, rapaz? Está mudando de tudo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Aí diga comigo assim, a tua vara. O que é vara, pastor? A vara, ela tem duas projeções, ou duas funções. A primeira função da vara, olha aqui, é matar os lobos que queriam devorar as ovelhas. Então a vara, ela tem a função protetora. Diga comigo, a vara tem a função de proteger a ovelha e proteger o pastor. Diga, a vara também, vai lá, a vara também tem a segunda função: disciplina, correção. É com a vara que, quando a ovelhinha pastorando estava saindo aqui do caminho, quase caindo a despenhadeira abaixo, desfiladeira abaixo, então o pastor pegava a vara e fazia assim: é para cá, ovelhinha, não é assim, irmã? É para cá, ovelhinha, vem aqui, ovelhinha, é para cá. Então a vara simboliza o que, pastor? Disciplina. Então a vara não é para bater, pastor? Não, a vara é para bater no inimigo. Mas sentido de ovelha, a vara é para corrigir a ovelha. Você está andando um pouco torto, hein? Você está andando um pouco fora da linha, do grupo. Você está andando meio disperso do rebanho. Então ele ia lá, pegava a vara, David, colocava para o meio do grupo. Porque ovelha é assim, irmão. Ovelha não pode andar. Olha aqui, pastor. Ovelha não pode andar, olha aqui, dispersa. Quando as ovelhas estão dispersas, ela fica presa fácil para o lobo. Mas quando a ovelha está juntinha na oração, juntinha na comunhão, ainda que vocês estejam passando pelo vale, o pastor está lhe dizendo: fique em paz, eu conheço o caminho, eu te protejo, eu te guardo, eu te coloco na direção. Oh glória, você pode dar glória a Deus e aleluia. E essa vara é pequena, é de 1 metro a 70 centímetros que o pastor usava. Essa é uma das ferramentas que o pastor usava. Usava também o cajado. A tua vara e o teu cajado. Diga, teu cajado. Não, mais forte, diga, teu cajado. O cajado consola. Se a vara protege e corrige, que é a disciplina, o cajado, ele consola. Olha que legal. O cajado, irmão Marcos, tinha a forma de 3 metros de comprimento, a ponta encurvada. Todas as vezes que a ovelhinha Aldo ia entrar no aprisco, o pastor passava o cajado e trazia para o peito. E aí diz assim: o Senhor me consola.
Aí ele pegava o áldo, examinava. Deixa eu ver na patinha se está ferida. Deixa eu ver se as rochas não feriram o seu focinho. Porque se estivesse ferida, Joel racha o bico. Se tiver ferida, ele passava o bálsamo. Olha só. Porque o pastor não podia permitir que a ovelha entrava para dentro do aprisco ferido. Aí diz assim que o pastor passava o bálsamo, curava as feridas. Por quê, pastor? Porque se ela entrasse no aprisco, irmão, pastor Zé Luiz, com ferida, ia aparecer a mosca. E a mosca aproveita para sentar nas feridas, para fazer bicheira, senta no ouvido, senta na cabeça, e a ovelha é indefensiva, não consegue se defender. Mas o pastor, que é o pastor, ele já tem, aleluia, o bálsamo. Quando vê a ferida, ele passa o bálsamo, através da mão dele, ele sara a ferida da ovelha. Quem pode levantar sua mão nesta noite? Aleluia. Levante as suas mãos para o céu. Segura. Eu não sei onde está a sua ferida. Eu só sei que o pastor Jesus Cristo está aqui nesta noite. E ele vai passar para curar, passar para sarar, passar perto de você dizendo: aonde for a ferida, eu vou estancar e te dar vitória, porque eu não quero ver a mosca. Eramachuri minarabacandaraia. E a mosca, ela importuna, não é verdade? Eu conheço pessoa que tem uma raquete, que ele fica plaf, 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 plaf. Porque ela perturba. Ela tira a paz da ovelha, fica zzz. Wesley, alô Wesley, a mosca não perturba, meu filho? Como foi no ouvido? O menino saiu correndo daqui. A dor é grande. Então o pastor precisa ter esse cuidado. Mas tudo que o pastor está dizendo aqui, pregando, ensinando, se a ovelha não ouvir a voz do pastor, não seguir o pastor, não tem como cuidar. Não tem como o pastor cuidar de quem não quer ser cuidado. Não tem como o pastor alimentar quem não quer ser alimentado. Não tem como o pastor proteger quem não quer ser protegido. Eu mando em mim, eu vou onde eu quero. Pastor não é meu Deus. Pastor não é. Vai, não, então vai. Então vai. Então vamos ler aqui a Bíblia, Hebreus capítulo 13, abre aí, vamos ler, Hebreus capítulo 13, vamos ver se o pastor está na Bíblia ou fora da Bíblia. Hebreus capítulo de número 13, só quem trouxe a Bíblia aí, eu acho que é o versículo 18, aos Hebreus capítulo 13, deixa eu ver onde está, versículo de número 6, eu não gosto de ler não, mas vamos ler, versículos 6 e 7, só quem tem uma voz bem bonita, Hebreus capítulo 13, versículo 6 e o 7, fica de pé e lê, quem achar. Vai, Valmir. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. O 8. Amém. Quem pode dizer amém? Está vendo, meus irmãos? Então não tem como o pastor conduzir uma ovelha que não quer ser conduzida, que não quer ser guiada, não quer ser alimentada. Ele precisa, mas o salmista disse assim, ó: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor vai fazer eu deitar em verdes pastos, guiar mansamente pelas águas tranquilas, refrigerar minha alma. E ele diz assim: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara me disciplina, me corrige, também me coloca no caminho, e o seu cajado me consola. Se você está ferido, o Senhor vai te sarar. Ele estica o cajado e coloca você perto dele e sara as feridas. Depois, se você cai num buraco, o cajado também servia para tirar a ovelha, irmã Sabrina, daquele local de perigo. Sabia? O cajado servia, irmã Cleusa, para tirar a ovelhinha caída no buraco. Ele estendia o cajado longo de quase 3 metros e a ovelha era trazida de volta para o caminho e para o aprisco. Bendito seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: deixa o teu pastor, aleluia, te conduzir para os pastos verdejantes, e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Quem pode dar glória a Deus e aleluia? Diga: o teu cajado me consola. Vai lá, o teu cajado me consola. Consolo. Cajado no hebraico significa mishmashim, que significa o que, pastor? Dobro,
porção dobrada, repetição, dobro. No feminino, mish, que significa apoio e sustento. Então significa repetição, dobro para o pastor, e descanso para o pastor, dobro para o uma mesa perante mim. Agora, do verso 1 ao verso 4, Davi, irmão, está se colocando como ovelha, na analogia bíblica. Aí do versículo 5 e o 6, que é o último, temos 2 minutinhos aí, 4 minutinhos, segura aí. O versículo 5, ele está dizendo agora que, se colocando, olha aqui, ó, tira a analogia e ele se coloca como um anfitrião, quando chega na casa do pai, ou na casa de um rei. Ele diz assim, ó, preparas uma mesa perante mim. Olha o que ele diz. E na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. A cabeça ungida fala de abundância. Então Davi está dizendo assim, ó, prepara uma mesa para mim, e na presença do meu inimigo, dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice vai transbordar de provisão para a glória do seu nome. Aí ele acaba, eu vou terminar, ele acaba dizendo assim no versículo de número 6, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Aleluia, glória a Deus. Quem entendeu pode dar glória a Deus. A irmã Vânia entendeu lá atrás. Escute só, além de ter pastor, de ter alimento, de ouvir o pastor, de seguir o pastor, de ser cuidado por ele, guiado por ele, ainda Davi está cantando assim, ó, certamente que tudo isso é acompanhado por uma mesa, que tem um banquete, e tem uma unção reservada para mim, e o meu cálice transborda, e eu tenho certeza que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Levante a tua mão para dar uns 2 glórias aí, meu irmão. Vocês sabem que a bondade é um fruto do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22, sim ou não? Sim, a bondade é o fruto do Espírito Santo. Agora, a misericórdia, ela tem 2 junções nessa palavra, no latim. A primeira palavra é misere, e a outra palavra é cordis, compaixão do coração. É esta a junção da palavra. A compaixão do coração, ou seja, misericórdia significa favor. Isso. E o que acontece? O Senhor vê a miséria do coração do homem, e então ele tem compaixão do homem, misericórdia do ser humano. Aí ele diz assim, ó, a misericórdia me seguirá, a bondade me seguirá. Escute só, quem já viu aquele carro do presidente dos Estados Unidos? Aqui no Brasil acho que nunca vi ainda esse negócio, não é? Eu nunca vi nem eu quero ver você, viu, Leandro? Correndo de um lado do carro do homem, a misericórdia do outro lado. Um homem corre aqui com um paletó, não corre de um lado aqui, lá do Barack Obama lá, não corre de um lado, um cara corre de um lado, o outro pessoal corre do lado, e a Mercedes vai, né, BMW, aqueles negócios, vai no meio. O que é aquilo lá? Na tipologia, a bondade de um lado para proteger, a misericórdia do outro lado para proteger. Você não é nenhum presidente, mas você é filho do rei dos reis e senhor dos senhores. Aí você vai andando na rua Tibiriçá 1083 para vir na casa do Senhor, e a misericórdia está do seu lado, a bondade está do outro lado, e Ele está te seguindo dizendo, fique em paz, vai para casa, que tem alimento, tem graça, tem poder, e nós estamos aqui, eu sou a bondade. A outra diz, eu sou a misericórdia, aonde você andar estaremos contigo. Levante a tua mão para dar glória a Deus. Aí Davi continua dizendo assim, por isso que eu habitarei na casa do Senhor por longos dias, porque o Senhor estará comigo. Olha assim no versículo de número 6, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias, e então eu tenho força, eu tenho vigor, eu vou habitar na sua casa, eu vou estar na sua presença. Por quê? Porque só entra na casa quem tem relacionamento com o dono da casa, só entra na casa quem tem intimidade com o homem da casa. A casa não é para qualquer um, a casa é para quem é filho do Deus Todo-Poderoso. Se coloca de pé dando glória a Jesus nessa noite. Uramachura bacandaraia. A bondade está do seu lado, a misericórdia está do outro lado, e o Senhor está te guardando, te guiando pelo caminho. Você crê nisso? Diga glória a Deus. É por isso que o Senhor é o teu pastor.
É por isso que nós precisamos habitar. Olha aqui, crente, olha para mim quem é crente. Crente não pode passar pela igreja. Não. O diabo é quem passeia. Vocês estão estudando isso domingo de manhã. Crente faz morada. O Espírito Santo faz morada. Crente habita. Aleluia. Crente tem comunhão com Ele. Crente tem a chave. Levanta a mão aí. Apocalipse capítulo 3. Você tem a chave de Davi. Você abre a porta, você entra para dentro, você fecha a porta, sai por lá de fora. Que é isso? Você tem intimidade. Você faz parte da casa. E o Senhor te guardará, te abençoará por longos os dias. Você deseja viver eternamente com o Senhor? João capítulo 14, versículo 1 ao 3, diz: na casa, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vos teria dito: vou preparar um lugar. A casa de Deus tem morada para você. Na casa de Deus tem morada para a sua família. Na casa de Deus tem morada, aqui na igreja tem morada, tem lugar para a sua casa, para o teu filho, para a tua filha, para o teu esposo, para a tua esposa. Aqui tem lugar para a tua família. Você pode dizer glória a Deus? Eu quero orar por você nessa noite. O irmão David vai desligar aqui. Que Deus abençoe todos os irmãos que estão pela internet. Nós vamos orar por vocês nessa noite. E eu quero orar por toda a igreja aqui.